Olá, muito boa noite. Eu sou Karine Caligares e hoje eu vou trazer para vocês alguns sintomas. Deixa eu ver, um, dois, três, 4, 5, 6, 7 ou 8 sintomas que nós vamos analisar juntos para chegarmos na causa do problema. Isso foi uma pergunta trazida para mim por uma aluna do DSS que começou agora. Eu acho que ela está muito ansiosa. Ela não começou a assistir às aulas ainda, extremamente aí desesperada. Que é o seguinte: se você assistir todo o DSS, essa live aqui para você vai ficar facinho, porque o que está faltando para essa pessoa aqui entender estes sintomas? Está faltando ela compreender a função energética dos órgãos. É isso que está faltando. Então, quando ela tem essa compreensão da função energética, ou seja, o que cada órgão faz, e além de tudo, tem algo que nós chamamos de raciocínio clínico, para explicar a etiofisiopatogenia dos problemas, etiofisiopatologia, ou seja, a explicação fisiológica e patológica da causa, do surgimento do problema a partir da função energética dos órgãos, fica facinho desvendar os sintomas. E é isso que a gente vai fazer aqui. A pergunta dela é: Cá, eu não consigo encaixar estes sintomas na teoria dos 8 padrões. Como que eu posso tratar? O medo dela provavelmente é o que eu posso fazer? Por exemplo, para zumbido, para tremor, o que eu faço? Né? Se você não estuda medicina chinesa, se você não entende isso, de fato, fica aí a pergunta no ar. A gente tem zumbido, mas por onde eu começo a tratar o zumbido? Como que a medicina chinesa entende este problema? Certo? Eu amo essa pergunta, eu amei essa pergunta dessa aluna. É uma pergunta que você percebe, né? Que ela tá pensando sobre o assunto. Essas perguntas são fundamentais. Eu fazia esse tipo de pergunta para os meus professores na China. Então, eu espero que você aproveite a live de hoje. Eu vou tentar ser breve. Estamos juntos. Já comenta aqui se você tá me ouvindo bem, se o som tá bom e já deixa aí a sua pergunta, já deixa aí o seu like. Se você ainda não me conhece, eu sou Karine Caligares. Eu sou formada na Peichin Zhongyao Taoxue, Universidade de Medicina Chinesa de Peichin. Então você pode começar a me seguir também nas minhas redes sociais. Se você ainda não me segue, segue lá que todo dia tem conteúdo gratuito de medicina chinesa. E se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita para se inscrever, ativar o sininho e começar a me seguir por aqui, porque todos os dias tem muito conteúdo de medicina chinesa para você. Toda semana temos lives, vamos ter mais vídeos também saindo aqui toda semana com conteúdos quentes, em quentes, para você melhorar aí o seu diagnóstico em medicina chinesa, tá? Então vamos lá, olha só. Vamos começar com tremores. A pergunta dela envolvia isso daqui. Como é que eu vou saber se tremor é excesso ou é deficiência? Então nós temos tremor por excesso de calor no meridiano do fígado. Nós temos tremor por ascensão do yang ou do fogo do fígado. E nós temos também tremor por deficiência do yin do fígado. E também tremor por deficiência do sangue, do fígado, certo? Então, por aqui, ó, a gente já começou a entender que não adianta eu só saber tremor. Eu tenho que começar o básico, né? O básico é o seguinte: tremor é vento interno, certo? Porque o tremor faz com que a gente fique assim, ó, tremendo. E o chinês entendia, né, que como tudo que acontece no nosso corpo acontece também na natureza, então se o vento treme as casas, treme os postes, as árvores, tudo, então a gente também tem esse vento. Não é que tenha vento, é só uma análise, é uma metáfora, certo? Mas esse vento interno tem a ver com o fígado. Pode ser excesso ou deficiência, e isso aí a gente vê dentro do DSS.
No final das contas, para a gente conseguir saber, né? Para nós conseguirmos saber se é excesso ou deficiência, você tem que sempre acoplar o sintoma que você está tentando desvendar com outros sintomas que a pessoa tem. Então, bom, se a pessoa tiver tremor e tiver, por exemplo, sintomas de calor, hum, sintomas de calor como pés quentes, mãos quentes, o rosto avermelhado, pulso rápido e forte. Então, ela tem calor interno, sintomas de calor e tremor. Então, ela pode ter calor no meridiano do fígado, certo? Se além do tremor ela tiver sintomas como a parte de cima muito agitada, né? Então, a parte de cima muito quente, calor aqui no peito, rosto vermelho, olho vermelho, dor de cabeça, pressão arterial elevada, zumbido, certo? Tudo isso remete para mim à ascensão do yang do fígado e uma sensação até de leveza nas pernas. Então, é isso, é ascensão do yang do fígado. Neste caso aqui, eu vou bater o martelo, firmar o diagnóstico, se o pulso dela estiver em corda, que é um pulso clássico de ascensão do yang do fígado, que pode ser em corda, tenso e também rápido, certo? Que tem a ver com a velocidade, bate muito rápido, ok? Bom, se for um tremor por deficiência do yin do fígado, além dos tremores, a pessoa tem também sensações de calores internos deficientes. É um calorzinho de leve, né? Pode ser um calor que vem mais na parte da tarde. Ela tem uma língua vermelha com pouca saburra, porque esse calor interno acaba danificando os fluidos corporais, certo? É uma língua vermelha. Não é o rosto todo avermelhado, é só a bochechinha avermelhada. Então, este é o calor típico da deficiência do yin do fígado. E o tremor por deficiência do sangue do fígado, além do tremor, ela tem deficiência do sangue, então ela tem o rosto pálido, a língua pálida e formigamento. Se você estiver pensando num paciente com Parkinson, provavelmente é uma dessas duas causas aqui de deficiência, tá? E não importa o tipo de tremor, pode ser tremor essencial, tremor de repouso, tremor de intenção, qualquer tipo de tremor, tremor das pálpebras, tá? Então é assim que a gente analisa. Com relação a edema, a pergunta dela foi aqui: é frio ou deficiência? Bom, é um tanto interessante. Quer dizer, para mim, eu acabo interpretando que essa pessoa, ela não considera que, por exemplo, pudesse haver, né, síndromes de edema que fosse excessiva e síndromes de edema que fosse quente. Porque a pergunta aqui parece complicada. Ela por dois aspectos que não são mutuamente excludentes. E por que não ser frio deficiente? Pelo jeito que ela perguntou, parece até que ela não entende que pode ser frio deficiente. Vamos falar sobre cada uma delas agora? Já vou adiantando aí que é importante você já ter papel e caneta na mão, que agora vem conteúdo denso para você anotar e levar aí para o resto da sua vida aí para sua clínica de acupuntura, tá? Vamos lá. Eu tenho até umas fotos de língua aqui. Vamos começar? Primeiro eu vou falar aqui, ó. Edema por frio deficiente. Bom, gente, se tem edema, significa que tem mucosidade ou umidade interna. Essa umidade, essa mucosidade, normalmente vem da falha do baço em digerir os alimentos, certo? Porque se ele não digere bem os alimentos, isso gera umidade interna, que pode gerar edema e inchaço. Este inchaço, vamos por parte. Se, além da deficiência do baço, essa deficiência for por tempo prolongado e a pessoa também tiver deficiência do yang do baço, além de edema, ela vai ter sensação de frio. Então, é um edema por deficiência que caracteristicamente é o seguinte: você aperta e ele não volta. No teste de cacifo, apertou, tirou o dedo, ficou lá afundadinha ali a pele,
não volta. Mas tem também, além disso, pés e mãos frias, é uma pessoa extremamente friorenta, tem as fezes com alimentos não digeridos, então sente muito frio. Além disso, essa pessoa tem essa língua aqui, que é uma língua clássica de umidade interna. É uma língua inchada, não tá tão inchada, porque poderia ser outra foto, tá? Se ela tivesse aqui marca dos dentes, tá bom? Mas olha só, ela tem saburra, mas é uma saburra bastante úmida, não é saburra tão grossa, é uma saburra branca e é uma língua inchada, certo? Então, como a saburra não é grossa, você consegue detectar que é deficiência. Além de tudo, vamos focar aqui no pulso, tá? A gente vai falar 4 pulsos clássicos. A gente está falando de edema, então tem mucosidade, portanto, o pulso é escorregadio. Aqui no caso, a gente está falando de deficiência, então o pulso é fraco. E além de tudo, a gente está falando de frio, pessoa friorenta, pés e mãos frios. Então o pulso é lento, certo? Esta primeira pessoa, ela tem edema por frio interno deficiente, tem um pulso escorregadio, lento e fraco. E essa língua que vocês estão vendo aqui. Já o outro paciente que chega para mim com edema, né? Ele vai ser um frio excessivo. Vamos começar primeiro, né? De onde vem esse frio excessivo? No primeiro caso, o frio deficiente vem da deficiência do Ti e Yang do baço. Quando a gente fala de frio excessivo, esse frio vem de fora, vem da natureza. A pessoa passou frio, friorenta, passou frio, hipotermia, muito frio em alguma situação, não se agasalhou direito, ou toma muito gelado, bebida muito gelada, né? Alimentação muito gelada, muito fria, alimentos de natureza fria. Então, isso acaba gerando frio interno. É um frio excessivo que vem de fora e, portanto, não necessariamente tem a ver com o baço, tá? Só que esse frio, com o tempo, vai danificando a função do baço, que pode gerar umidade interna. Ou, se você viver numa estação ou estiver numa estação chuvosa e fria, aí você pode ter um frio externo excessivo. E aí você tem edema, é excessivo. Você aperta, tira a mão, volta rapidinho no teste de cacifo. Além de tudo, você tem os pés e as mãos muito frias, vive se agasalhando, por mais que você vista a roupa, o frio não desaparece. E a língua, como é que você vai diferenciar? É essa língua aqui que tem uma saburra muito grossa. Supondo que essa língua aqui, a saburra seja branca, tá? Na minha concepção, tá um pouco amarelada, mas é essa grossura de saburra aí branca, porque não encontrei uma foto ideal. Então, a saburra grossa. Pela língua, como é que eu diferencio o excesso e a deficiência? Olha só, além de tudo, essa língua aqui tá um pouco arroxeada. Então, essa pessoa aqui, além de frio, tem estase sanguínea, tá? Porque essa aqui tá muito mais pálida, concordam comigo? Sim ou não? Responde aqui no chat para mim. Então, olha só, pela língua, o que vai me dizer se é excesso ou deficiência é a grossura da saburra. A grossura da saburra. Se a saburra for grossa, é excesso, se for fina, é deficiente, mas sempre tem que ter um pouco de saburra, porque a gente está falando de umidade. Pelo edema em si, apertou, voltou é excesso, apertou, afundou e não voltou é deficiência. E pelo pulso, agora é um edema por frio interno excessivo. Então, o pulso segue escorregadio, o pulso segue lento, mas neste caso é um pulso forte, certo? Então, já 2 tipos de pulsos aí. Bom, agora, se nós formos falar da síndrome de edema por calor deficiente, então, o baço, né, deficiente, não consegue digerir muitos alimentos, e aí isso vai gerando calor interno, porque o alimento vai ficando estagnado, gera calor interno. A gente tá falando do calor deficiente por enquanto, certo? Então isso vai gerando esse edema, mas como que você sabe que é deficiência? Porque ela tem todos os sintomas de deficiência do do baço, fezes amolecidas, distensão abdominal,
Quando você aperta, não volta, só que não tem os pés e as mãos frias como antes. Agora é pés e mãos muito quentes, calor nos 5 centros, né? Pés e mãos e essa região aqui do peito, tudo muito quente. Então, com certeza é calor. E a língua é uma língua que tem uma saburra amarela, essa daqui, ó. Aqui, gente, a língua não tá inchada necessariamente, mas é porque agora a gente vai comparar os dois tipos de saburra, tá? Foca na saburra, olha só, esse aqui é uma saburra grossa, amarela, isso aqui é uma saburra fina, amarela. Então, na saburra, eu vou saber que é deficiência porque ela é fina, só que eu sei que é calor porque ela é amarelada. E já no último caso, que seria aqui, ó, este aqui, né? Calor excessivo. Então, uma pessoa que tá com muito calor, né? O biotipo muito quente, pé e mão muito quente, né? Calor na cabeça. É um edema que você pressiona e ele volta rapidão, tá? E aí, na língua, como a gente falou, se a gente tá falando de edema, de mucosidade, tem que ter uma saburra bem grossa, e nesse caso amarelada. E o pulso, como é que vai ser o pulso? É um pulso que segue escorregadio, que segue rápido e neste caso aqui é forte. Então, nestes dois pulsos aqui, ó, para essas duas pessoas que têm edema, aqui edema por calor deficiente é pulso escorregadio, deficiente e rápido. E aqui, pessoa com edema por calor excessivo é um pulso escorregadio, é um pulso rápido e é um pulso forte. E aí, com isso, a gente conseguiu encaixar o edema dentro da teoria dos 8 padrões. Então, não adianta decorar medicina chinesa decorada, você não chega a lugar nenhum, tem que entender os sintomas, tá? Vamos partir para o zumbido? O zumbido, da mesma forma que eles podem ser excessivos ou deficientes. Ah, Cá, eu achei que ia ter uma formulinha básica que você me passa aí para zumbido, que eu conseguisse tratar todo mundo. Infelizmente, não. É básico você entender de onde vem o zumbido. O ouvido é o órgão dos rins, certo? Então, quando a essência do rim, o yin do rim está deficiente, ele não nutre o zumbido, é o ouvido. Isso pode gerar aquele zumbido fininho, fraquinho, constante, que tá ali perturbando o tempo todo, mas que você consegue conviver com ele. Este é um zumbido por deficiência do yin do rim, que é comum em idoso, gente que tem muita atividade sexual, desgastou a essência do rim, o yin do rim, ou gente que trabalha demais, ou mesmo que se for muito jovem, já desgastou aí toda a energia do yin do rim, é a pessoa que tem esse biotipo com essa deficiência do yin do rim, tá? Então, este é o zumbido. Agora, aquele zumbido excessivo, parece apito de trem, cachoeira, né? Fica apitando o tempo todo aqui incomoda, a pessoa não aguenta, fica totalmente consternada, dor de cabeça, olho congestionado, pressão arterial elevada. É uma ascensão do yang do fígado, cuja a causa é essa deficiência do yin do rim. Então, a causa é a mesma, só que neste momento, nesta fase aguda, o yang do fígado ascendeu e gerou esse zumbido excessivo. Para tratar, você tem que sedar, acalmar o yang do fígado, ok? E depois que sair da fase aguda, você segue tonificando o yin do rim. Então, zumbido, mais uma vez, como a gente mostrou aqui, a gente pode classificar, certo? Nódulos nas pernas. Nódulos nas pernas também pode ser excesso ou deficiência. Inclusive, pode ser excesso, deficiência de várias coisas. A gente vai analisar junto aqui. Por exemplo, nódulo é estagnação, certo? Estagnação do quê? Normalmente do Qi. Mas se o Qi estagna, o sangue pode estagnar. O Qi estagna, a umidade pode gerar umidade, a umidade estagnar. Então, pode ser estagnação do Qi, pode ser estase sanguínea, pode estagnação do Qi e do sangue, pode ser estagnação do Qi com umidade interna. Tudo isso dá para a gente diferenciar. E essa estase, vamos lá. Se ela começou agora, Qi do fígado muito estagnado, para a gente saber se é do sangue, se é do Qi, vamos começar por aí? Se for estagnação do Qi do fígado,
além dos nódulos, não importa em qual parte do corpo, ela tem sintomas emocionais, extremamente irritada, raivosa, TPM, seios distendidos, tá? Então, é estagnação do Qi. Se for estase sanguínea, que pode vir da estagnação do Qi, além de tudo, ela tem petequias na língua, ela tem o rosto um pouco mais escurecido, pode ter sardas, certo? Tem manchas, então o lábio um pouco mais arroxeado, língua mais arroxeada, ok? Então você já detectou se é do Qi ou do sangue. Isso aqui, ó, é etiofisiopatogenia, hein? Diagnóstico pelo Qi e pelo sangue, é isso que a gente fez aqui agora. Bom, excesso ou deficiência. Se o Qi acabou de estagnar, ele pode ser uma síndrome de excesso. Como é que você vai saber? Este nódulo é palpável. Se você palpar e doer, então é uma síndrome de excesso. Se você palpar e não tiver nenhuma sensação incômoda, ou às vezes até traz uma sensação de conforto, é uma síndrome de deficiência. O Qi estagnado por tempo prolongado gera deficiência. Então, se for algo muito antigo, provavelmente já está deficiente, você precisa tonificar, certo? Ah, então pode ser estagnação do Qi com mucosidade, pode também. Da mesma forma, mesmo que seja mucosidade, né, Qi e mucosidade, tem que saber se é excesso ou deficiência para tratar, certo? Pressionou, doeu, ceda. Pressionou, não doeu, ou foi até melhor, mais gostoso. Então você tonifica. Se tiver mucosidade, como é que você sabe se precisa ser da mucosidade? Você vai ver pulso, língua e outros sintomas. Tem sensação de peso nas pernas, tem um pulso escorregadio, tem ou não? Não, não tem, então não tem mucosidade. Como é que é a saburra lingual? É uma saburra grossa ou fina? Isso tudo porque a gente tá falando só de nódulo, hein? Que é a queixa principal ali do paciente, tá? Então, não tem protocolo para nódulo, a gente precisa diferenciar, diagnóstico diferencial, certo? Transpiração, olha só que interessante. Transpira, esse aqui eu copiei exatamente como a aluna me trouxe, tá? Transpira pouco, mesmo com atividade física. Pode ser de deficiência, mas pode ser deficiência de duas coisas. Pode ser deficiência do Yin ou deficiência do Qi. Como é que a gente faz para detectar? Cá, vamos lá. A transpiração excessiva por deficiência. Ai, quero fazer isso aqui. Por deficiência do Yin, ela tem uma característica. Antes de tudo, vamos pensar em termos de mecanismo do suor, né? Como é que o suor sai ou como é que ele não sai? Se não está saindo suor, o que pode estar impedindo ele de sair? Pode ser uma barreira mecânica, portanto, os poros seguem fechados, né? Porque para o suor sair, tem que ter poros abertos. Ou então, quer dizer que você não tem suor. É de duas uma. Concorda comigo? Sim ou não aqui no chat? Então, quer dizer, se você não tem suor, é porque você tem poucos fluidos corporais. E o que gera poucos fluidos corporais? A deficiência do Yin. Quando você tem Yin deficiente, o Yin resseca os fluidos corporais. E isso pode fazer com que você não seja uma pessoa que transpira, quer malhar e não consegue transpirar, né? Não consegue, não transpira. Então, teria que tonificar o Yin. Aí você precisa ver, né? Ver coisas do tipo, será que ela tem outros sintomas de deficiência do Yin? Né? Como calor interno, bochechas rosadas, né? Língua com pouca saburra. Mas às vezes, gente, é só deficiência do Yin ou dos fluidos, porque não necessariamente quando ela tem deficiência dos fluidos, ela tem também deficiência do Yin. Ela pode ter só deficiência dos fluidos. É uma pessoa seca por dentro. Sabia disso? E isso significa deficiência da essência dos rins, porque os fluidos corporais, eles vêm da essência do rim. Então, não necessariamente é uma pessoa que tem calor interno. Não necessariamente. Para você tratar, você tem que tonificar a essência dos rins.
E aqui, ó, a deficiência do Ti. De qual Ti? O que vocês acham? Comenta aqui no chat para mim. Olha só, o Ti do pulmão. Porque o Ti do pulmão controla o Ti protetor. E o Ti protetor controla a abertura e o fechamento dos poros. Então, se o Ti protetor está deficiente, estes poros ou eles vão ficar muito abertos ou vão ficar muito fechados. E se eles ficam muito fechados, o suor não extravasa. Então, é uma pessoa que ela não tem problema de secura interna. Ela não tem a pele seca, ela não sente muita sede. Ela só não transpira. Ela tem a urina normal, urina boa. Então, você tem que ver outros sintomas. Como é que é? Falta de ar, cansaço, né? Respiração curta, às vezes até fica gripada com mais facilidade, rinite, sinusite, tossinha que tá sempre ali. Então, é deficiência do Ti do pulmão, que influencia lá no Ti protetor, certo? Dito tudo isso, a gente já analisa então a transpiração excessiva. Aqui sim pode ser excesso ou pode ser deficiência. Então, a transpiração excessiva, como é que a gente explica aqui, né? A etiofisiopatogenia dessa respiração aí, dessa transpiração excessiva, excesso de calor. Ou é uma pessoa que tem um biotipo extremamente calorenta, né? Qualquer coisinha tá transpirando, mas você pega na mão dela, tá sempre quente, é um aquecedor ambulante, tá mó frio, a pessoa não veste roupa, quer dizer, é o biotipo, tem muito calor, esse calor acaba evaporando demais os fluidos corporais, então ela transpira demais. Ou pode ser que seja uma síndrome. Se for do biotipo, como a gente já comentou, difícil tratar, difícil modificar, certo? Porque é aquilo da pessoa, mas dá para dar uma harmonizada. Já se for uma síndrome de calor excessivo, ela pode estar com febre alta, ela está com o rosto todo vermelho, ela está com um pulso muito rápido e muito forte. É um quadro agudo que dificilmente a gente vai conseguir encontrar na nossa clínica de acupuntura. E se for deficiência, pode ser também deficiência do Ti. Lembra que a gente comentou ali do Ti do pulmão que controla o Ti protetor? Então, se o Ti do pulmão tiver deficiente, o Ti protetor está deficiente, portanto, ele pode permanecer sempre aberto. Aqui neste caso, não é o calor que está impulsionando o suor para fora, mas como os poros estão sempre abertos, a sudorese sai. É o famoso suor espontâneo, que tem a ver com a deficiência do Ti. É esta deficiência, porque o Ti, o suor sai naturalmente, porque os poros seguem abertos, mas está muito relacionado com o Ti do pulmão. Além disso, essa pessoa provavelmente fica gripada com facilidade, tem falta de ar, respiração curta, certo? E aqui, gente, eu pus exatamente do jeito que a minha aluna escreveu lá, tá? Eu só copiei a pergunta dela e colei aqui. E eu não tinha melhor forma de responder a essa minha aluna a não ser através de uma aula, porque eu sei que assim como ela, estas perguntas podem ser clássicas para você também. É difícil a gente interpretar estes sintomas, principalmente se você não tem isso que eu chamo também de maturidade clínica, né? Mas não é só a experiência clínica que traz isso, não. É muito estudo. E estudando a partir do método correto, tá? Bom, aqui a gente tem mais duas questões aqui que eu acho que até são mais fáceis de nós entendermos. Sede com vontade de beber água. Então, a sede pode ser excessiva ou pode ser sede deficiente também. Como é que a gente consegue entender? É importante, né? Será que toda sede é excessivo? E o que ela falou aqui tá certo. É o seguinte: quando nós temos sede com vontade de beber água, é calor excessivo, tá certinho. Quando você tem sede
mas não tem vontade de beber água, pode ser calor deficiente e umidade. Calor deficiente ou calor e umidade. Porque se você tem umidade interna, você não tem vontade de beber água, certo? Outra diquinha aí, ó, para anotar agora, hein? Tá todo mundo anotando aí? Manda joia aí no chat pra mim. Quero saber se vocês estão anotando tudo. Olha só, porque esse aqui, gente, é o suprassumo. Não vai ter outro conteúdo igual a esse aqui tão cedo aqui nesse canal, porque eu achei essa pergunta incrível e esse conteúdo tá sensacional. Olha só. Sede com vontade de beber água. Perfeito, é calor excessivo. Agora, a dica é: tem sede, bebe água e a sede melhora, é calor deficiente. Se você tem sede, bebe água e a sede não melhora, é calor excessivo, tá? Agora, é importante eu te falar assim, não fica apegado a isso que eu acabei de te falar, do tipo, ah, mas eu bebo água e tô sempre com sede, então eu tenho calor excessivo? Não, tá bom? Você tem que levar em consideração todos os sintomas. Isso aqui é só um detalhe. Se a pessoa tiver outros sintomas e também este da sede, de bebe água e a sede não melhora, então pode ser um calor excessivo. Combinado? É a junção de pulso, de língua, de tudo. Você não precisa se enquadrar aqui em tudo que é sintoma que a gente está analisando, não. E para encerrar, olha só, fome. Então, a fome normalmente é deficiência. Fome, fome, né? Na verdade, aqui é ausência de fome, né? Pode ser mais deficiência. Porque assim, fome, olha só a pergunta dela. Fome, mas come pouco. Em primeiro lugar, não é calor. Não é porque come pouco ou muito aqui, a gente não tem que analisar o calor em si, tá? Olha só, vamos lá, vou explicar direitinho. Vamos primeiro aqui, fome, mas come pouco. Deficiência do ti do baço. Se for falta de apetite, também deficiência do ti do baço. Porque a pessoa tem fome, mas não tem vontade de comer. É coisa que pode ser. Nossa, tô morrendo de fome, mas ela não tem ânimo para comer. Deficiência do tido baço. Ou a pessoa que não tem fome, deficiência do tido baço. Já a pessoa que come e tá sempre com fome é deficiência do do estômago. Anotou aí? Não vou escrever para você não, você anota aí. Ah, cá, não seria então excesso? Normalmente, gente, quando você come e tá sempre com fome, não é excesso. É uma síndrome de deficiência do estômago. Por quê? A síndrome de calor excessiva no estômago gera outros sintomas de dor que não a fome. Seria mais pro lado da gastrite, da úlcera gástrica. Mau hálito, também tem a ver com a deficiência. O mau hálito pode ser da deficiência do estômago, quanto do calor excessivo no meridiano do estômago, que tem a ver com alimentação muito picante, muita gordura, estagnação do ti. Aí você fica com aquele bafão de onça, né? Bafo pesado pra caramba. Porque tem dois tipos de mau hálito, né? Tem um assim, né? Vamos falar assim, que é suportável, e tem um assim que você, meu Deus, não dá nem para chegar perto. De 2 metros de distância, você já tá sentindo o hálito da pessoa, entendeu? Então, quando o sintoma ele é excessivo, eles são muito exacerbados. Então, aí é calor excessivo, que vem de uma estagnação do ti. Só que normalmente essa pessoa ela não come, tá sempre comendo. Ela come uma vez e sente muita dor, passa muito mal. Já a pessoa que come, mas está sempre com fome, é a deficiência do estômago. E é isso daí. Então, com isso, eu trouxe aqui para vocês em poucos minutos um conteúdo muito legal sobre medicina chinesa para você aí levar para sua clínica, a entender melhor os sintomas do seu paciente. E, ó,
a combinação que eu tinha feito aí. Manda aqui embaixo para mim, neste vídeo, já quais são outros sintomas que você gostaria muito que eu te ajudasse a desvendar. Tipo, o que será dor, não sei aonde, né? Intestino preso, sei lá, qualquer coisa que você tenha aí que você não sabe interpretar, você que é terapeuta. Será que eu uso a mesma fórmula de prisão de ventre para todo mundo, né? Como é que é isso? Tá bom? Então, se você está assistindo esse vídeo e ainda não se inscreveu, já clica aqui no sininho, já começa a me seguir, já ativa as notificações no sininho para não perder mais nada. E espero que vocês tenham gostado. Eu vou passar lendo todos os comentários. Com isso, eu vou me despedindo por aqui. Foi uma honra ter você presente aqui comigo. Eu só tenho a agradecer essa grande oportunidade que você me dá de estar com você todas as terças-feiras para trazer um conteúdo de medicina chinesa e oportunidade de eu difundir tudo que eu aprendi na China por 12 anos de medicina chinesa. De uma maneira simples, através da internet, onde a gente pode alcançar o mundo inteiro, né? Com esse conteúdo. Eu já tenho gente me seguindo de vários pontos, vários continentes, de vários países, e assim eu espero estar levando, né? Essa medicina chinesa que eu acredito e que você é capaz de fazer. Eu não tô acima do pedestal, não. Por mais que eu tenha vivido tantos anos na China, você é igualmente capaz de fazer todas estas análises que eu faço, de chegar neste mesmo status, neste mesmo nível de compreensão do diagnóstico da medicina chinesa. Você só precisa do método certo. Eu tenho este método, inclusive, é a tríade do diagnóstico perfeito. A gente vai fazer lançamento da tríade em junho, então já fica ligado. Além de tudo, se você é do tipo que gosta de leitura, você pode adquirir aqui, ó, o meu livro Bases do Diagnóstico da Medicina Chinesa, que contém tudo isso que eu falei aqui para vocês hoje nessa live, tá aqui dentro deste livro. Não tô fazendo live para vender livro, mas para divulgar, ó, existe esse livro, você pode comprar quando você quiser. Se for do seu interesse, entre em contato comigo, eu te envio o link, tá? E é isso daí. No mais, um grande beijo para você. Tenha uma boa noite, uma linda semana e a gente tá por aqui, ó. Semana que vem, terça-feira, tô de volta com mais conteúdo. Um grande beijo. Tchau.